ter uma resposta eferente para regular a pressão na tentativa de regular essa alteração desses sensores. Tá? Então, onde estão localizados esses quimiorreceptores? Bom, em regiões estratégicas aí do sistema cardiovascular também. Tá? Na curvatura da aorta, e também na bifurcação da minha carótida. Tá? Muito próximo dos barorreceptores. Na curvatura da aorta, obviamente não é na mesma localização. Nós temos pequenas adjacências da aorta, chamadas de corpúsculos aórticos. Tá? Esses daqui são os chamados corpos aórticos ou corpúsculos aórticos. E esses são os corpúsculos carotídeos, que estão na bifurcação da carótida. Veja, em regiões não só de elevada pressão, mas de elevado fluxo de sangue. Não é? O fluxo de sangue é altamente elevado na curvatura da aorta e que vai para o cérebro. Esses corpúsculos aórticos são estruturas muito pequenas, no ser humano tem o tamanho de um grão de arroz, de aproximadamente 2 miligramas, mais ou menos, de peso. Mas o fluxo de sangue para essa região é cerca de 40 vezes maior do que o fluxo de sangue para o próprio cérebro. Portanto, qualquer mínima alteração do fluxo de sangue sistêmico vai ser detectado por essas células. Que são quem? Sensores, receptores, não é? Químicos diferenciados. Também, que vão converter uma energia mecânica, mas não agora uma alteração de estiramento, mas uma alteração de química. Qual alteração? Queda de oxigênio, ou aumento de CO2, que leva, obviamente, a uma queda de pH. Esses dois estão intimamente relacionados. Tá? Então aqui, olha, na carótida comum, carótida externa e carótida interna. Na bifurcação nós temos um, né, na verdade, corpo carotídeo. Tá? Que quando detectar alteração de oxigênio ou de CO2 no sangue, porque é uma região altamente irrigada, manda informação via glossofaríngeo, que é mesmo o nervo, que leva a informação do baro carotídeo, via glossofaríngeo. Ou na curvatura da aorta, nós temos vários corpos ou corpúsculos aórticos distribuídos ao longo de toda a curvatura da aorta, que quando detecta essa alteração química, manda informação via vago. Então, tanto o barorreceptor quanto o quimiorreceptor aórtico manda informação via vago. Barorreceptor ou quimiorreceptor carotídeo manda informação via glossofaríngeo. Para onde? Para o núcleo do trato solitário também. Ok? Veja aqui uma foto real da carótida comum, né? Carótida externa e carótida interna, e aqui o corpúsculo carotídeo. Existem alguns tratamentos hoje a pacientes resistentes pacientes resistentes a fármacos de tratamento de hipertensão, onde preconiza-se, em alguns casos, obviamente, a remoção do corpúsculo carotídeo. Tá? Muitas formas de hipertensão levam a uma hiperatividade do corpúsculo carotídeo, que levam, portanto, a remoção tende a não normalizar a pressão, mas pelo menos reduzir consideravelmente a pressão arterial. Tá? Então faz uma cirurgia e remove-se o corpúsculo carotídeo, cirurgicamente. Será que essas pessoas têm alguma deficiência ao longo do dia de não ter o quimiorreceptor? A gente comentou dos barorreceptores, né? Então se eu estou deitado e levanto,
eu não tenho mais o controle fino de pressão arterial, né? Momento a momento. Se eu for fazer uma atividade física, por exemplo, vai estar comprometido também o balanço de pressão arterial ao longo do dia. Mas e se eu tirar o quimiorreceptor? Se ele detecta variações de oxigênio e variações de CO2. A não ser que você viva na Bolívia, ou vai direto para o Himalaia rapidamente, não é? Aí você vai ter uma deficiência. Ou se você for fazer uma viagem de avião, normalmente dentro das cabines, a pressão parcial de oxigênio é um pouco menor do que a pressão parcial de oxigênio que a gente está acostumado a viver. Por isso a gente sentia um pouco de sonolência durante o voo, porque é baixo o oxigênio, então você fica mais com sono. Então, essa é uma outra situação que pode comprometer. Mulheres, quando estão grávidas, o metabolismo é muito alterado e precisa de uma demanda de oxigênio muito maior. O feto consome muito oxigênio da mãe, então ela tenderia a ter uma falta de ar um pouco mais exacerbada. Então, demandaria um pouco mais o corpúsculo carotídeo. Ou aórtico, né? Ou durante uma atividade física, por exemplo, você vai correr uma maratona, por exemplo. Certamente você vai ter alterações de gases, pelo menos inicialmente, na fase inicial do exercício. Então, certamente esses corpúsculos, esses quimiorreceptores ajudam a manter a sua homeostase de gases, né? Concentrações de oxigênio, de CO2 e pH constantes. Tá? Vejam, quem são esses quimiorreceptores? Estão aqui na curvatura, eles estão localizados na curvatura da aorta, e quando ativados, mandam informações via vago. Na bifurcação da carótida, mandam informações via glossofaríngeo. Então aqui eu peguei o corpúsculo carotídeo e ampliei. Quais são os tipos celulares que nós temos no corpúsculo carotídeo? Nós temos dois tipos de células, tá? Chamados de células glomos, tipo 1 e tipo 2. As células glomos tipo 1, aqui em roxo, são as células chamadas células quimiosensíveis, tá? Células que são capazes de detectar as variações de gases. Aonde? No sangue. Bom, se é no sangue, então eu tenho que ter vários vasos sanguíneos dentro do meu corpúsculo. Como eu comentei, é umas 40 vezes maior o fluxo de sangue do que o próprio sangue que vai para o cérebro. Então, é uma região altamente irrigada. Qualquer mínima alteração de gases no sangue, esses são os primeiros sensores a detectarem essas alterações. Essas células glomos tipo 1, que são os receptores químicos ou sensores, receptores sensoriais diferenciados, apresentam toda uma maquinaria intracelular que, quando tem queda de oxigênio ou aumento do CO2, desencadeia uma resposta capaz de liberar o neurotransmissor para ativar as vias aferentes que vão para o cérebro. Via glossofaríngeo, se for no caso do corpúsculo carotídeo, ou via vago, se for no caso dos quimiorreceptores aórticos, certo? E nós temos as células glomos tipo 2, que são células apenas de sustentação, tá? Tipo glia no sistema nervoso central, tá? Tipo astrócitos. Então são células que sustentam a estrutura intacta das células glomos tipo 1, tá? Bom, como que se dá esse mecanismo? Não precisam se preocupar com tudo que está escrito. Novamente, assim como nos baroreceptores, mas no caso aqui, nos baroreceptores são receptores sensíveis ao estiramento, né? Aqui eu tenho uma célula endotelial, que é um vaso sanguíneo. Qualquer queda de oxigênio, como esse oxigênio é um gás, ele facilmente se distribui, e essa célula, não se sabe ainda como, vai detectar essa queda de oxigênio. Mas o que sabe-se que essa queda de oxigênio sentida pela célula glomos, que é o receptor sensorial que vai detectar, vai promover fechamento de canal de potássio. Quando eu fechar o canal de potássio, essa célula que apresenta uma eletronegatividade vai despolarizar, porque eu concentro carga positiva dentro da minha célula. Essa despolarização vai ativar canal de
cálcio sensível à voltagem. E aí o cálcio entra. Quando o cálcio entra dentro da minha célula, ele vai ser o responsável, e vocês viram isso em neurofisiologia, que é necessário cálcio para fundir vesículas de neurotransmissores na fenda sináptica, não é? Como eu tenho uma estrutura que eu tenho vaso sanguíneo, células glomos, uma maquinaria intracelular que leva a entrada de cálcio para fundir o neurotransmissor, esse neurotransmissor se funde e, se a quantidade de neurotransmissor for suficiente para ativar um potencial de ação na via aferente, essa informação é levada para o cérebro. Certo? Como que se dá isso? Então, tanto a queda de oxigênio quanto o aumento do CO2 levam a um fechamento de canal de potássio, que vai despolarizar a minha célula, abrindo o canal de cálcio sensível à voltagem, o cálcio entra e se funde com vesículas de neurotransmissores. Quais neurotransmissores? Tem vários. A própria acetilcolina, noradrenalina, dopamina, o próprio ATP, substância P, são todos uma série de neurotransmissores que vão ativar a via aferente para o sistema nervoso central. Tá? Bom, mas como que se dá essa ativação? Então, veja, nós temos que os quimiorreceptores aórticos mandam informações via vago, certo? Para onde? Para o núcleo do trato solitário. E os quimiorreceptores carotídeos também mandam informações via, agora, glossofaríngeo, para o núcleo do trato solitário. Então, numa situação de queda de oxigênio, uma hipóxia, esses sensores químicos detectam essa alteração por esse mecanismo intracelular que eu acabei de explicar e mandam informações para o núcleo do trato solitário. Certo? Uma vez ativando o núcleo do trato solitário, deixa eu simplificar, senão vocês vão se confundir. Essa via vai para o núcleo do trato solitário, que é a principal via de entrada no sistema nervoso central. Certo? Obviamente que nós temos também neurônios no núcleo do trato solitário que recebem as influências de quem? Dos quimiorreceptores. Deixa eu manter a via do baro intacta, para vocês não se confundirem. Então, os quimiorreceptores carotídeos mandam informações via glossofaríngeo para o núcleo do trato solitário. Certo? Assustou? E os quimiorreceptores aórticos mandam informações também para o núcleo do trato solitário via vago. Certo? Sensores, baroreceptores ou quimiorreceptores aórticos é via vago. Baroreceptores ou quimiorreceptores carotídeos é via glossofaríngeo. Quando eles ativarem o núcleo do trato solitário,